Um pouco de paixão aumenta o espírito, demasiada apaga-o. O universo é uma harmonia de contrários. Pitágoras. Antes da gente começar esse vídeo, eu te contar uma história que eu preparei, inclusive ela aconteceu lá no Japão. Eu queria conversar com você um pouco sobre o que tem sido para mim gravar esses vídeos para você e o que está por trás da minha intenção. Quando eu escolhi trazer os princípios financeiros aqui no YouTube de uma maneira gratuita, mas também de uma maneira profunda, eu não queria apenas me diferenciar e mostrar para você que educação financeira não é um apanhado de técnicas. Eu queria também me certificar de que você aplicaria coisas que fundamentalmente te ajudariam a chegar nos seus objetivos financeiros, te ajudariam a entender os seus comportamentos, a te libertar da culpa, a entender o seu porquê, a fazer as coisas agora dentro de um propósito, não mais porque apareceu uma técnica que é mais rentável do que a outra. Aliás, eu acho que as técnicas e a educação financeira são duas coisas que precisam ser olhadas com bastante atenção, já que a educação financeira é feita quando você coloca o seu comportamento em prática, e o seu comportamento não é um apanhado de técnicas, pelo contrário, o seu comportamento é um apanhado de sentimentos, de pensamentos que vão levar a atitudes que vão levar ao resultado, né? As técnicas ficam só na parte das atitudes, mas o que está por trás dessas atitudes é algo muito mais fundamental, é mais principal, é mais essencial, tem mais a ver com você e é muito mais singular do que parece. É por isso que não é qualquer um que pode sentar aqui nessa poltrona, né? Ou então em qualquer outra poltrona e se intitular educador financeiro para você sem ter a responsabilidade de bater a cabeça no travesseiro à noite e saber que não ensinou só técnicas, não está servindo só ao propósito de uma corretora ou de um grande grupo, mas que sim se importa com vida por vida e fornecer o melhor caminho aí para que cada um possa entender dentro da sua singularidade por que vem tomando as decisões financeiras que vem tomando. Bom, eu vou começar a fazer algo a partir de hoje que eu não costumo fazer muito, que é estimular que você compartilhe os nossos conteúdos. Por quê? Porque eu acho que chegou a hora. Basicamente isso. Eu acho que a gente chegou num ponto muito chave. É um ponto de decisão onde as pessoas estão passando a ficarem um pouco mais introspectivas, a repensarem muito mais o uso do seu tempo, muito mais a qualidade do conteúdo. A gente teve aí um excesso de conteúdos aí de fontes não tão confiáveis sendo bem proliferado pela internet, e agora a gente tem essa galera voltando mais para a sabedoria e pensando duas vezes sobre as informações. A gente tem o excesso de informações e a gente tem a falta de sabedoria. Então, enquanto está rolando essa migração, eu queria sugerir para você, compartilhe os nossos vídeos. Sejam eles de princípios financeiros ou sejam eles sobre outros assuntos mais técnicos e o que é o significado. Se você lembrou de alguém em algum assunto, compartilhe os nossos vídeos. Por quê? Porque é importante que as pessoas tenham um lugar onde elas possam se conectar. E se conectando ali, elas se sintam seguras. Se conectando ali, elas conheçam mais sobre elas. Se conectando ali, elas não se tornem dependentes de um grupo, dependentes de um canal, dependentes de uma empresa ou dependentes de um educador, mas que pelo contrário, quanto mais elas conseguirem se nutrir e entenderem o quanto do que eu falo aplica-se à vida delas, mais elas vão tomar as rédeas das suas próprias vidas, inclusive da sua própria vida financeira. Hoje a gente vai conversar sobre a sua vida financeira não ser o centro, e é importante que você entenda muito bem um episódio que aconteceu lá no Japão. Esse episódio ficou conhecido como uma lenda ou uma história real, ainda é debatível isso, mas são os 47 Ronins. Se você não sabe, Ronin era o nome dado a um samurai que, depois de passar um longo tempo na sua escola, então a gente tinha várias escolas da arte da espada, da arte da esgrima, determinado tempo alguns samurais eles entendiam que toda aquela habilidade técnica, toda aquela destreza manual que eles tinham desenvolvido para a técnica ainda não significava o todo. Então eles partem dessas escolas, passam agora a assumir poucos discípulos para si, mas passam então a descobrir o que faltava para complementar essa habilidade manual que eles tinham, essa destreza aí com uma espada, com duas e por aí vai. É interessante que aqui a gente já tem um episódio que eu quero deixar claro para você. Em um determinado ponto, aqueles que mais obtinham a excelência reparavam que aquela destreza e aquela excelência na técnica não era o suficiente, faltava alguma coisa. Nessa busca, então, por alguma coisa, eles entenderam, e aqui só para resumir, você pode inclusive ler um livro chamado O Livro dos Cinco Anéis, é um livro escrito em 1600 e pouco por um samurai chamado Musashi, e ele nem terminou esse livro, ele passou para o seu discípulo aí, e esse discípulo foi então quem disseminou toda essa mensagem. Mas é interessante que o Musashi ele fala justamente sobre a arte
e a espada. Então é sobre você desenvolver não só uma parte da técnica, mas também uma outra área que você é convidado a desenvolver. Ele fez isso através de tanto marcenaria, quanto também pintura, enfim, costura e diversas outras áreas. Então você imagina um samurai que era mestre na habilidade ali manual, na técnica com a espada, agora se dando a coisas como cozinha, coisas como costura, coisas como artes. Então, assim, tanto o teatro como a dança, diversas áreas eram áreas que os samurais buscavam, junto também com uma área espiritual que não vem ao caso a gente falar aqui. Mas é interessante porque hoje em dia a gente pode contrapor e a gente pode parar para analisar alguns fatos e fenômenos contemporâneos e a gente vai se deparar justamente com a idolatria do trabalho. A idolatria do trabalho nada mais é do que aquilo que levou a nossa humanidade à escravidão do dinheiro. Hoje nós trabalhamos para obter o dinheiro. Parece que o dinheiro é algo que nos obriga a trabalhar. Parece que nós não estamos mais numa posição de controlar o dinheiro, para que a nossa vida financeira não fosse tão acelerada assim. Mas agora a gente está numa posição de ser controlado pelo dinheiro, pela necessidade do dinheiro, pelo desejo das coisas que podem ser adquiridas com dinheiro. E tudo isso faz com que a gente olhe para o trabalho, que é a fonte que a gente conhece principal de geração de renda, ou então pelo menos primária aí de geração de renda, a gente olha para esse trabalho e por ele ser o lugar de onde vem o dinheiro, a gente tende a idolatrar o trabalho. Então, em uma escala de prioridades na nossa vida, muitas vezes a nossa vida financeira vem em primeiro lugar. E não deveria ser assim, aliás, você não deveria nem elencar as suas vidas, né? Elas deveriam conseguir conviver em multiforma aí ao mesmo tempo, de forma totalmente interligada. Agora, o fato é que a gente colocou o trabalho numa posição mais prestigiada do que diversas outras áreas da nossa vida e isso acabou nos escravizando. O nosso tempo gira em torno do tempo de trabalho. O nosso lazer gira em torno do nosso trabalho. As nossas possibilidades giram em torno do nosso trabalho. A nossa satisfação e muitas vezes a nossa autoimagem gira em torno do trabalho. E isso acaba fazendo com que, se a gente tem que melhorar cada vez mais no nosso trabalho, ou seja, aprimorar na nossa técnica para que a gente possa ser cada vez mais, entre aspas, lucrativo, isso significa que a gente se torna cada vez mais meramente técnicos. Eu vou repetir, nós, por buscarmos o dinheiro que só é proveniente do trabalho, nós nos empenhamos em nos tornar meramente técnicos, mas cada vez mais técnicos. É muito simples. Quando a gente gasta em excesso o nosso tempo com a aprimoração das técnicas, falta muito tempo para a gente aprimorar aquilo tudo que não é técnica. É interessante, o Musashi vai chamar isso da arte da espada e do pincel. Então, se você tivesse que usar duas ferramentas, tudo bem, talvez a sua espada a gente conheça bem, seja a sua profissão, seja aquilo que você tomou para si como uma fonte de dinheiro, né, laborial. Agora, e o que seria o seu pincel? Qual seria a sua arte, se eu te perguntasse assim? A sua vida financeira não é o centro e aqui tem um princípio muito importante e eu já vou te liberar nesse vídeo aqui para você poder meditar. O que é material te sacia, mas não te nutre. Você conseguiu pegar esse princípio? É muito simples. Você pode até buscar no que é material, saciar alguma coisa, mas toma muito cuidado se isso está tirando o foco de outras áreas da sua vida para colocar o foco apenas na sua vida financeira. Para a gente poder meditar aqui, eu espero que você medite nisso, porque eu vou estar meditando nisso com você o dia inteiro. Eu queria que você se perguntasse, se eu já sei qual é a minha técnica, qual eu posso afirmar ser a minha arte? Como é que eu posso incluir essa minha arte na minha rotina? Eu tenho um livro para indicar para você e hoje não é o nosso livro, se você quiser adquirir o nosso livro, inclusive, é um treinamento completo de finanças pessoais para construir a base fundamental da sua vida financeira, ou seja, você vai descobrir o seu motivo, o seu porquê e a partir disso você vai seguir o seu caminho, vai ser muito menos influenciável aí, justamente pelas empresas de marketing, também por pseudos educadores financeiros. Mas o livro que eu quero indicar para você, é esse daqui, ó. O Ócio Criativo, de Domenico De Masi. Esse livro daqui eu achei num sebo, tá? E eu comprei para minha esposa, mas é importante que você esteja atento justamente para esse tema daqui. Esse tema daqui é um tema que Sêneca já falava. Sêneca, se você não sabe, Sêneca é contemporâneo de Jesus Cristo, tá? Sêneca, em uma das suas cartas, escreve sobre o ócio. O ócio é colocado com Sêneca como ócio intencional. E ele ensina aos homens sobre aquilo que eles mais temiam, que é a capacidade de você ficar sem fazer nada, teoricamente, só que de forma intencional. Depois de 2000 anos, a gente tem aí praticamente
2.000 anos, né, que foi um pouquinho antes de bater 2.000 anos. Domenico De Masi, que é um italiano, sociólogo, antropólogo, estudando justamente o ócio e dizendo como a nossa sociedade já está se encaminhando para o ócio criativo a partir do momento que a gente começa a terceirizar muitas coisas para a tecnologia e acaba com isso liberando tempo para a gente poder se dar ao ócio, e esse ócio aí sim para criar coisas novas, para ter novas ideias, para planejar, simplesmente levando a mente a ter um tempo para ela poder funcionar ali, que não seja só aplicando técnica, se preocupando com dinheiro, se preocupando com trabalho e por aí vai. É interessante que esse livro foi todo escrito em forma de entrevista, tá? Eu quero deixar um link aqui na descrição para você, caso você queira comprar esse livro lá na Amazon, mas assim, pesquisa esse livro de qualquer forma, se você conseguir encontrar em sebo, melhor ainda, beleza? Investe em você e também dê uma olhada lá no nosso site oficial, escolhe a forma que você quer aprender finanças pessoais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e não se esquece de compartilhar esse vídeo. Amanhã a gente está junto, hoje à noite a gente tem mais uma aula do nosso curso de economia e eu te vejo por lá. Tchau, tchau.